E como que eu faço os testes rápidos da malária? Como que eu faço o diagnóstico da malária, pessoal? Eu tenho duas maneiras. Uma é o teste rápido, tá bom? Em que eu avalio o antígeno da malária no corpo do paciente, tá bom? Então, nessas plaquinhas tem o anticorpo da malária já. Então aqui tem o anticorpo da Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae, tá bom? Esse PM, PV e PR aqui. Então aqui na cima nós temos o controlinho, tá bom? Então aqui tem o anticorpo e ele vai buscar o antígeno da malária no nosso corpo, beleza? Então como que eu faço esse testinho aqui? Eu pego, coleto um sangue periférico do paciente, ou seja, limpo bem o dedo dele com álcool, espero secar, faço a punção, coleto com um capilarzinho, coleto uma gotinha de sangue e pingo a gotinha de sangue no exame, tá bom? Depois que eu pingo a gotinha de sangue no exame, eu vou lá, pego o reagente e pingo uma gotinha de reagente no exame, tá bom? E daí depois de uns minutinhos já aparece a faixinha sendo formado, tá bom? Então se aqui o controle dando positivo, se aparecer uma segunda faixinha, já deu positivo, tá bom? E se aparecer a faixinha para Plasmodium, para PV, você tem Plasmodium vivax. Se aparecer para PF, você tem Plasmodium falciparum. E se você tiver para PM, você tem Plasmodium malariae, tá bom? Ele é um teste muito bom, tá bom? E ele é um teste que facilita muito algumas análises, a análise da diagnóstico em regiões em que é difícil de você fazer o padrão ouro da malária. A análise padrão ouro é o esfregaço, tá bom? Mas quando a gente não tem condição de fazer esfregaço em algumas regiões que é muito pobre, aí a gente leva esse testinho rápido pra gente fazer o teste de maneira rápida lá, pra gente fechar o diagnóstico da malária no paciente, tá bom? Então, a gente não sabe às vezes se o paciente tá com a malária ou se ele já teve malária, mas a gente já sabe que ele teve contato com a doença, tá bom? Então vai ter que fazer um conjunto de diagnóstico de sintomas clínicos e sintomas laboratoriais, tá bom? O padrão ouro ainda, pessoal, é o teste da gota espessa, tá bom? Então eu faço o teste da gota espessa e busco, ó, lembra essa imagem aqui das questões? Eu busco a presença desse anel formando dentro da hemácia, tá bom? Esse anel formando dentro da hemácia, então, que é o trofozoito lá dentro. Eu busco essa forma trofozoítica dentro da hemácia, tá bom? Aquele pontinho lá dentro, lá, é quando a hemácia, é quando a malária, ela isola o ferro dentro da célula, porque o ferro ele é tóxico para a malária, né? Então a hemácia tem ferro. E o que ela faz? Ela complexa o ferro como num complexo de cristal de hemozoína para isolar o ferro. E esse cristal de hemozoína ele cria uma cor. E esse pigmento aqui parece essa bolinha dentro da célula, tá bom? Então essa bolinha dentro da célula é o pigmento de hemozoína, que é o cristal de ferro em hemozoína, que a malária tenta isolar ele, o plasmódio tenta isolar ele para ele não ser intoxicado pelo ferro da célula, tá bom? Então, pessoal, a gente busca esse anelzinho aqui, ó. Esse risquinho que cresce em volta do anel é o plasmódio modificado, beleza? Então vamos lá. Nós temos o teste clássico e o teste comprobatório mesmo é o da gota espessa, tá bom? Então, se ele der positivo, se for para Plasmodium falciparum, ela pode ser, se tiver sintoma de não complicado, vai tratar com arteméter lumefantrina, tá bom? Se for Plasmodium falciparum complicado, se a pessoa tiver sinais de complicação da malária, ele vai tratar com artesunado e clindamicina a nível hospitalar. Por quê? Porque a gente tem que fazer o paciente sobreviver, tá bom? E o Plasmodium vivax, normalmente não complicada, a gente trata com cloroquina e primaquina, tá bom? A cloroquina e primaquina não funcionam mais em Plasmodium falciparum. Ele já criou resistência a esses medicamentos, tá bom? Então aquele medicamento a hidroxicloroquina, cloroquina e primaquina, eles não funcionam para Plasmodium falciparum. Eles funcionam para outros Plasmodium, beleza? E qual que é o mecanismo de ação desses antimaláricos, pessoal? Da cloroquina e da amidiaquina, pessoal, amodiaquina, disfarce, desculpe. Ele inibe a digestão dos produtos de hemoglobina, entendeu? Então a malária não consegue se desenvolver dentro da hemácia. A primaquina ela inibe a respiração mitocondrial do parasita, então ela pode afetar o parasita tanto no tecido, no fígado, quanto na hemácia, tanto na circulação quanto na hemácia, tá bom? A quinina, como ela tem uma mecanização parecida com a cloroquina, ela também inibe os produtos da hemoglobina, então ela também atua dentro da fase eritrocitária do plasmódio, tá bom? E aí nós temos a artemisina e seus derivados, que eles inibem o metabolismo de proteínas do parasita. E também as tetraciclinas e os clindamicinas, que são os antibióticos clássicos, já que a gente usa, que eles inibem a síntese de proteínas do parasita também. Então, eles têm ação tecidual, eles têm mais ação tecidual, tá bom? Enquanto a cloroquina e a primaquina têm mais ação... A cloroquina e a quinina, né, eles têm mais ação eritrocitária da doença, tá bom? Então, aqui, ó, estão os grupos químicos que são responsáveis pelos compostos, que tem o princípio ativo dos compostos, tá bom? Pessoal, e tem também uma resistência natural à malária. Então as pessoas que são portadoras de algumas alterações genéticas, algumas heterozigoses,
elas são resistentes de uma maneira natural à malária. Exemplo, anemia falciforme. Mas também funciona com a talassemia, tá bom? Então são anemias que alteram a formação, alteram a forma da hemácia. Então aqui é uma hemácia normal e aqui é uma hemácia com anemia falciforme. Então quem tem anemia falciforme, ela não consegue manter a forma da hemácia essa forma eficiente, tá bom? Então ela transporta menos oxigênio. Dessa maneira o nosso baço encontra essa hemácia falciforme e ele não reconhece como hemácia e ele passa a destruir. Então a pessoa começa a ter todas as hemácias falciformes destruídas e começa a faltar oxigenação pro resto do tecido, tá bom? Por isso um tratamento para anemia falciforme é a remoção do baço, porque ele começa a destruir menos hemácias falciformes e começa a oxigenar melhor o tecido, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui, imagine o pai e a mãe portadora do gene. Eles são, o A é o normal, o S é o portador do gene mutado, ou seja, o gene que causa anemia falciforme, tá bom? Então, só o homozigoto para o gene que vai desenvolver a doença, tá bom? Então, só se a pessoa tiver o S, se tiver o S da mãe e o S do pai, o S do pai e o S da mãe, que ele vai desenvolver a doença, que ele vai ter anemia falciforme mesmo, tá bom? As pessoas que tiverem o gene A e o gene A são as pessoas normais, ou seja, não tem o traço falciforme na genética da pessoa, tá bom? Já as pessoas que são heterozigotas, ou seja, tem um gene da pessoa que não tem um gene A e tem um gene afetado, que é o gene mutado, o gene S, essas pessoas que são heterozigóticas, ou seja, não são homozigotas nem para doença, não são homozigotas para cura, elas apresentam uma hemácia com uma forma um pouco alterada. Como tem uma forma um pouco alterada, o fígado, o baço, não reconhece como hemácia falciforme, como hemácia alterada, tá bom? Então ela não desenvolve a anemia. Só que tem um problema. A malária, um problema não, né? Uma vantagem. A malária, o plasmodium não consegue penetrar na célula por causa da forma dela. Ela não reconhece a célula. Então, as pessoas que são heterozigóticas para anemia falciforme, elas não desenvolvem as complicações da anemia e ela ainda não consegue permitir que o plasmodium invada as hemácias dessa pessoa, tá bom? Então, esse traço falciforme aqui, que esse GNS, ele é muito popular, ele é muito comum em populações que têm muita malária, tá bom? Então, em populações que têm muita malária, por exemplo, na África, de 10 a 40% dos africanos, eles têm heterozigose para esse gene. Por quê? Porque lá, milhares de anos atrás, a malária já selecionou esse gene na África, quando ela surgiu, há milhares de anos atrás. Então, até hoje, eles carregam isso, tá bom? E até hoje, 60% dos casos de anemias sanguíneas falciforme ou talassemias são mais comuns em negro do que em brancos. Por quê? Por causa dessa alteração que foi essa seleção natural que a malária fez há milhares de anos atrás lá na África. Beleza, pessoal? E nós temos aqui também, eu vou dar um adendo aqui para vocês, do ciclo da toxoplasmose, beleza? Então o gato, ele é o hospedeiro definitivo, tá bom? O gato, os felinos. E o hospedeiro intermediário, pessoal, pode ser mais de 400 espécies de animais. Isso inclui rato, inclui porco, inclui boi, inclui qualquer mamífero, ave, por exemplo, pombo. O pombo pode também desenvolver a toxoplasmose. Então, várias espécies de animais podem desenvolver toxoplasmose, tá bom? Por isso é uma doença tão difícil de controlar, beleza? Então aqui, ó, tem um ciclinho pra vocês aqui, já vou mandar pra vocês porque tá gravando o vídeo.